Começando a melhor aula do MTech, aula de arte, comigo a professora Cláudia Cedrais e assistência da professora Jussi Lobo ao comando de vocês. Vamos ao nosso momento de exposição dos conteúdos. Sejam bem-vindos, muito bom estar aqui, quero a participação de vocês hoje, hein? Hoje só não, sempre. Gosto muito da participação dos alunos e dos mediadores. Combinado? Bom, pronto. Bora lá apresentar a equipe. Esse ano a equipe de artes passou por algumas modificações e a gente tem uma nova articuladora, que é a professora Neila Silveira. Os professores Cláudia Cedrais, Elci Paim e Jussi Lobo. Na segunda série Vespertino, no vídeo é o Cláudia Cedrais, que está aqui falando com vocês. E nossa professora assistente, professora Jussi Lobo. Sejam bem-vindos, um buzeiro, né? Um buzeiro, brejo do saco, primavera, boa tarde. Mensagem da aula de hoje, tudo a ver com o tema que a gente vai trabalhar hoje, não importa a cor do céu. Quem faz o dia bonito é você. Já pensaram nisso? Que às vezes o dia tá cinzento, mas você acorda leve, livre, solto e tudo tá lindo e maravilhoso. E às vezes o céu tá lá, aquele azul magnífico, e você olha, não vê graça nenhuma, tá triste, borocochô. Então, na verdade, não importa a cor do céu, é a gente, a nossa postura, a nossa atitude frente à vida que faz o dia ficar bonito. Tema da aula de hoje, nossa aula número 3, cores da arte. Conteúdo que a gente vai trabalhar, os elementos da comunicação visual, cor. Quais são os objetivos da aula? Conhecer os elementos da comunicação visual e suas relações compositivas e analisar imagens artísticas, destacando os elementos compositivos. Então a gente vai aí conhecer esse elemento da comunicação visual, que é a cor. E como ela age, como a gente pode combinar as cores, como a gente pode utilizar as cores para a gente ter o melhor no nosso trabalho. Não só o melhor no nosso trabalho, mas que a gente também consiga entender melhor as relações, né? Quando a gente vê um trabalho, a gente entender melhor essas relações entre as cores, os impactos que ela causa na gente. Combinado? Deram o print na tela? Obrigada, Igrapiúna. Vamos lá. Antes da gente introduzir o assunto novo, a gente precisa relembrar os assuntos da aula 2, que foi do que o objeto artístico é constituído. Então, nós vimos que todo e qualquer objeto artístico é constituído por assunto, forma e expressão. O assunto, de uma maneira geral, é o tema do trabalho. A expressão é a maneira particular como cada artista utiliza os elementos visuais, como cada artista se expressa, as cores que escolhe, a forma que ele constrói. É a maneira particular de cada artista, é através da expressão no trabalho que a gente consegue identificar qual artista que produziu aquele trabalho. E a forma é aquela questão mais prática da utilização dos elementos da comunicação visual na construção do trabalho. Então, que cores o artista escolheu, como fez essa composição, utilizou perspectiva, utilizou luz e sombra, as texturas que ele utilizou. Então, são essas questões que a gente analisa na forma. Bota aqui na minha imagem, mas professora, a senhora está falando de pintura, de imagem, e está dizendo que a forma, a expressão e o assunto são os elementos que constituem qualquer objeto artístico. E a música é um objeto artístico. Mas a música não tem cor, não tem linha, não tem textura. Não, mas a música tem os elementos que formam a música. A dança tem os elementos formais do corpo. Então, quando a gente vai analisar, por exemplo, uma dança, a gente tem o tema, né, sobre o que aquela dança está falando, está tratando. A gente tem a expressão, que é a maneira particular como cada bailarino movimenta seu corpo, como cada coreógrafo organiza a sequência de passos, e a gente tem os elementos formais da dança. Quais são os elementos formais da dança?
o corpo nas suas diferentes possibilidades expressivas. Então a gente tem os movimentos mais altos, mais baixos, medianos, os movimentos amplos, contidos. A gente viu isso no primeira série, não foi isso? No primeiro ano? A gente viu também os elementos formais do teatro, a gente viu os elementos da música. Então, cada linguagem, cada expressão artística vai ter seus próprios elementos formais. No caso das artes visuais, os elementos que a gente vai analisar, que a gente analisa na construção de uma obra de arte, que a gente utiliza na construção de uma obra de arte, são o quê? A linha, a cor, textura, perspectiva, a forma. Então, são esses elementos que a gente utiliza no momento que a gente está construindo o nosso trabalho. Tem a nossa própria expressividade, né? Como a gente pensa aquela forma, como a gente pensa aquela temática, as cores que a gente vai escolher. E tem o tema, o assunto, que é o tema que a gente vai escolher, sobre o que a gente vai construir aquele trabalho. Tá bom? Então, bora lá. Revisamos tudo direitinho, então agora a gente vai introduzir o assunto de hoje, que são as cores. Para a gente conversar sobre as harmonias cromáticas, porque quando a gente fala em cor, o que interessa para a gente que trabalha com artes visuais, que trabalha na construção das imagens, é que cor eu vou combinar, como é que eu vou combinar as cores, né? Geralmente é isso que bate o pânico. Tem que fazer um desenho colorido. Meu Deus do céu, qual é a cor que eu vou utilizar? Como é que eu vou combinar as cores para ficar um trabalho interessante? Existem várias possibilidades que são conhecidas como harmonias cromáticas, que são composições, modos de combinar as cores que vão produzir resultados diferentes, mas que já estão ali, prontas as harmonias. Só precisa você escolher a harmonia que você quer e você vai lá, seleciona as cores de acordo com aquela harmonia que você escolheu e constrói seu trabalho. Mas, para a gente conhecer as cores, as harmonias cromáticas, a gente precisa conhecer o círculo cromático. O círculo cromático é um círculo. A ideia do círculo parte da ideia de que não existe uma cor que começa nem que termina. Uma cor, se a gente seguir uma sequência de cores, elas sempre vão acabar, né? Elas não têm começo nem fim. Certo? Então a gente trabalha com a perspectiva do círculo. Para construir esse círculo cromático, a gente começa com as 3 cores primárias. E aí a gente precisa fazer um esclarecimento. Quando a gente fala em cor, a gente tem 2 possibilidades de cor. A gente tem as cores pigmento, que são as cores tinta, que são as cores que a gente usa para pintar tecido, para pintar parede, para pintar papel. É a tinta guache, a tinta aquarela, a tinta óleo, a tinta acrílica. São as tintas de uma maneira geral. Então o trato com essas cores a gente chama de cores pigmento. E existe outra possibilidade de trabalhar com as cores, que são as cores luz, que são as cores que a gente trabalha com os monitores, com os aparelhos digitais, com a televisão, que é que são outras cores primárias, que são outras tonalidades de cor, que é outra perspectiva de cor, certo? Então, tudo isso que eu vou falar hoje se refere à cor pigmento. Nas cores pigmentos, que são as cores que a gente vai utilizar nas tintas, na composição e criação dos nossos trabalhos que não sejam digitais, a gente trabalha dentro da perspectiva de 3 cores primárias, que são o azul, o vermelho e o amarelo, certo? Por que elas são chamadas de primárias? Porque a partir delas eu consigo construir todas as outras cores, misturando elas eu consigo todas as outras cores, e também eu não consigo formar elas com nenhuma outra cor. Como isso se dá? Chego na loja, eu quero um vermelho. Se não tiver vermelho, eu tenho que ir em outra loja procurar um vermelho. Eu não consigo misturar nenhuma cor para formar o vermelho. Eu quero o azul. Se eu chegar na loja e não tiver azul, eu tenho que ir em outra loja e comprar o azul. Então, as cores primárias, nas cores pigmento, né, nas tintas que trabalham com pigmento, são o azul, o vermelho e o amarelo. Só 3 cores primárias.
Quando a gente mistura duas dessas cores em partes iguais, a gente forma as cores secundárias, que vão ser 3 também, certo? Então, são 3 cores primárias e 3 cores secundárias. As cores secundárias eu vou misturar duas primárias em partes iguais e eu vou formar a secundária. Então, quando eu misturo o vermelho e o amarelo em partes iguais, eu digo, se eu pego 2 colheres de vermelho, tenho que misturar 2 de amarelo, eu vou conseguir o quê? O laranja. Se eu misturo 2 de azul, 2 de amarelo, eu consigo o quê? O verde. Se eu misturo 2 de azul e 2 de vermelho, eu tenho o roxo, certo? Então, essas são as cores secundárias. Professor, e as cores terciárias? Bem, as cores terciárias são aquelas formadas pela mistura das primárias em partes diferentes. Simples, fácil. E é uma infinidade de cores as terciárias. Então, se eu pego um azul e boto uma gotinha de vermelho, eu tenho uma cor terciária. Se eu boto uma colher de vermelho, eu tenho outra cor terciária. Se eu pego uma colher de azul e boto 2 de vermelho, eu tenho outra cor terciária. Então, a variação vai me dar uma infinidade de cores terciárias, que são todas as outras cores que existem no círculo cromático. E como é que eu organizo esse círculo cromático? Bora ver aqui no slide. Primeiro eu vou pegar as cores primárias e colocar essas cores primárias com a mesma distância uma das outras. Então, a mesma distância que eu tenho do vermelho para o amarelo, eu tenho do amarelo para o azul e do azul para o vermelho. Não importa a ordem, porque é um círculo. Aí depois, quando eu misturar partes iguais das cores primárias, eu vou ter as secundárias que vão ficar no meio, entre as cores primárias. Então, eu vou misturar a mesma quantidade de azul, a mesma de amarelo, eu tenho roxo. Vermelho, eu falei amarelo, né? Azul e vermelho eu tenho roxo, vermelho e amarelo eu tenho o laranja, amarelo e azul eu tenho o verde. E entre as secundárias eu tenho todas as terciárias formadas ou pela mistura da primária com a secundária ou a mistura em partes diferentes das duas primárias, certo? Aí eu trouxe um mais bonitinho aqui, ó, que eu encontrei na internet. Certo? O círculo cromático, mas professora, esse daí tem muito mais cor. Na verdade, não, tem a mesma quantidade de cores. Mas, olha, eu tenho aqui azul, vermelho, amarelo. Entre o azul e o amarelo eu tenho verde. Entre o azul e o vermelho eu tenho violeta. Entre o vermelho e o amarelo eu tenho laranja. Entre o laranja e o amarelo, laranja amarelado, que é um laranja que tem mais amarelo. Entre o laranja e o vermelho, vermelho alaranjado. E essa gradação que eu tenho aqui, ó, essa variação de tons, acontece por quê? Porque vão entrar aí duas cores que a gente chama de cores, mas que não são cores, no caso da cor pigmento, que é o preto e o branco. Nessa perspectiva do círculo cromático, o branco a gente vai chamar de luz, ele não é cor. E o preto também não é cor, ele vai ser chamado de sombra. Por quê? Porque quando eu acrescento branco em uma cor, ela não muda de cor, ela fica mais clara. Quando eu acrescento o preto, ele não muda a cor, ela escurece a cor. Por isso que eu vou chamar o preto de sombra e o branco de luz, certo? Entenderam? Tá de boas? Então, bora lá. O que são harmonias cromáticas? São combinações de cores que produzem um efeito atrativo ao olho humano. São aquela combinação de cores que você olha e o olho fica acomodado, fica acolhido, acha bonito, certo? Às vezes dá uma certa tranquilidade, às vezes dá uma certa agitação, mas o olho acalma, o olho entende como harmonioso aquilo, não acha que tem nada gritando, nada ofensivo ali para os olhos da gente, certo? Então, bora lá. Como podemos fazer essas harmonias cromáticas? Vou mostrar aqui algumas das possibilidades de harmonia cromática. A primeira, a mais fácil, a mais simples, a mais segura, a mais cômoda, e aqui também não traz
nenhuma agitação, assim, né? Uma harmonia tranquila, que não lhe provoca muito, que não lhe dá muito trabalho, é a monocromática. A monocromática é uma cor com suas variações tonais. Então eu tenho essa cor e aí eu vou misturando ela com branco, e aí eu tenho esses tons diferentes da mesma cor, ou com preto, e eu tenho esses tons. Então eu trabalho com a única cor na monocromática. Para variar os espaços, para definir os espaços que eu estou trabalhando, eu vou trabalhar com as variações tonais dessa cor. Então eu posso trabalhar com essa cor mais escura, ou mais clara, muito mais clara, meio clara, muito mais escura, e aí essa combinação de uma mesma cor com vários tons diferentes a gente chama de combinação de harmonia monocromática. Olha aí no exemplo, eu trouxe uma pintura construída com harmonia monocromática, certo? No azul, azul, né? Então a gente tem aqui até a sombra do rosto do rapaz, ele fez utilizando a cor azul. Então a gente tem um azul médio aqui, um mais escuro, um bem escuro na roupa. A gente tem umas sombras azuladas no cabelo. A gente tem uma sombra que dá volume ao rosto azulada também. E na decoração, porque alguém pode aí estar pensando o seguinte: uma professora, bota aqui na minha imagem. Professora, eu não sou artista, eu não vou fazer pintura. Para que eu quero saber esse troço de harmonia cromática? Que isso vai mudar a minha vida? Muda na hora que você abre o guarda-roupa para se vestir. Você pode já conhecer as harmonias cromáticas. Naquele dia que você está com dificuldade e não sabe como combinar as cores, vai lá no círculo cromático, escolhe uma harmonia cromática. Olha, eu tenho uma calça azul, eu quero chegar chegando, vou fazer uma harmonia complementar. Pego lá uma blusa laranja. Não, mas hoje eu tô calma, tô na paz, tô de boas. Vou fazer, ó, uma combinação monocromática. Peguei a calça jeans, uma camiseta azulzinha, botei um sapato azul marinho, né? Passei uma sombra azul, vou toda monocromática. Então, na verdade, essas harmonias, essas combinações, a gente pode utilizar em diversos aspectos na vida da gente. No momento que a gente vai fazer uma maquiagem, no momento que a gente vai se vestir, no momento que a gente vai decorar a casa da gente. A gente vai construir um trabalho plástico, um cartaz, um desenho, uma pintura. A gente pode utilizar essas harmonias. Organizar, ó, ter uma prateleira dentro de casa, não sei como combinar as cores dos objetos que eu tô lá. Vou lá na tabela de cores, ó. Vejo o que combina. Olha, eu quero arrumar minha casa monocromática, então eu só vou comprar objetos dessa cor, para não fugir da minha cartela monocromática, entendeu? Então isso ajuda você a ter um norte, ajuda você a dar uma harmonia entre as cores, saber dessas combinações cromáticas, ok? Começamos na monocromática, bora ver agora na moda. Olha que interessante fica. Ela escolheu rosa e as variações, o rosa mais claro, o rosa mais escuro. Toda de rosa monocromática, na moda. Agora uma outra harmonia cromática, análogas. As análogas também é bem facinho, é uma harmonia tranquila também, não é muito difícil da gente combinar, e ela é mais dinâmica do que a monocromática. Por quê? Porque ela vai trabalhar com cores próximas no círculo cromático. Eu posso escolher 3 cores vizinhas no círculo cromático, ou eu posso escolher 6 cores vizinhas no círculo cromático. A característica da harmonia análoga é que você vai trabalhar com cores vizinhas. Eu não vou pegar aqui um verde e colocar no meio dessas cores, porque aí eu vou quebrar a minha harmonia análoga. Eu vou escolher cores próximas, vizinhas no círculo cromático e trabalhar com essas cores. Eu vou selecionar as cores e todo o meu desenho, toda a minha roupa, toda a decoração da minha casa vão ser com esses tons de cores, certo? Olá, ó a decoração dessa casa que eu trouxe. Trabalho, ó, na verdade eu botei a setinha indicando do vermelho pro laranja, mas na verdade a gente tem esse azul aqui em cima, ó, ela vem até aqui nesse azul violeta, passando pelo violeta,
pelo vermelho, violeta, pelo vermelho alaranjado, pelo laranja amarelado. Se a gente observar aqui, a gente tem pontos de todas essas cores. E elas combinam, elas se harmonizam, a gente não acha gritante, a gente não acha esquisito, a gente não acha feio. A professora, mas tem branco aí, branco é luz, certo? Então a gente não vai considerar o branco cor, o branco está aí como pontos de luz. Ok? Entenderam como é que funciona? Outro exemplo de uma combinação análoga na roupa. Olha que interessante. A bolsa roxa. A gente tem a roupa, a calça e a blusa azul. E ela botou um casaco, ó, meio azulado. Então ela está trabalhando aqui com as harmonias análogas. São cores próximas entre si. Certo? Outra harmonia cromática, a triádica. Como é a triádica, o nome já está dizendo, 3 cores. Mas que 3 cores que eu vou pegar, professora? 3 cores equidistantes no círculo cromático, ou seja, 3 cores que têm a mesma distância entre elas. Não pode ser 3 cores juntinhas, não pode ser 2 cores juntas e uma separada, não. São 3 cores que têm a mesma distância entre elas. O azul, vermelho e amarelo é uma harmonia triádica. E aqui, ó, aqui é outra harmonia triádica. Essas 3 cores têm a mesma distância de uma para outra. Na prática, como é que funciona? É uma harmonia mais animada, dá mais vibração, é mais interessante da gente utilizar. Olha aqui a clássica no casaco dele, tá? A gente não vai considerar o preto e branco, a gente já sabe que preto e branco são sombra e luz. Então a gente tem aqui o casaco construído na harmonia triádica do azul, vermelho e amarelo. Agora eu trouxe outra composição, na moda também. Olha como fica... Alguém já pensou em misturar verde, violeta e laranja? Nunca na vida, né? Mas não fica super bacana? Super interessante, fora do comum, fora do usual, chama a atenção e mesmo assim fica uma coisa harmoniosa, o olho não cansa de olhar. É isso que as harmonias cromáticas fazem, é a possibilidade de você combinar cores para que o olho não canse, para que o olho não se sinta agredido. Então são cores que se complementam e aí passa essa sensação de harmonia, de que elas combinam entre si. Certo? Olha na casa, na decoração, e aí eu trouxe esse exemplo, porque na hora que eu vi, eu digo assim, não é triádica isso, não é triádica isso, mas aí depois, quando a gente pega o círculo cromático, que a gente vai entender que é triádica sim. É o nosso velho conhecido, vermelho, azul e amarelo, só que em vez de trabalhar com as cores puras, ele vai trabalhar, ó, com as tonalidades mais claras. Então o amarelo, em vez de trabalhar com esse amarelão, ele trabalhou com esse amarelo mais clarinho nas paredes. O azul, em vez de trabalhar com azulão, ele vai trabalhar com azul mais claro. O vermelho, em vez de trabalhar com o vermelhão puro, ele vai trabalhar com o vermelho, ó, mais escurecido, mais fechado. E aí você consegue uma harmonia com as 3 cores primárias, mas que o resultado é harmonioso ao olho. A gente não precisa trabalhar só com as cores puras do círculo cromático. A gente pode trabalhar com as nuances dela, né? Com as tonalidades delas também. Certo? Pronto. Agora a harmonia complementar. Complementar, o nome já está dizendo que complementa. Essa é fácil também. Na complementar você vai escolher uma cor. A complementar trabalha só com 2 cores. Você vai escolher uma cor e vai pegar a cor oposta a ela no círculo cromático. Olha, que facinha. Então eu pego laranja e pego a oposta no círculo, que é o azul. Então na harmonia complementar você vai pegar uma cor, trabalha com 2 cores apenas, a harmonia complementar, você vai pegar uma cor e vai pegar a outra oposta a ela no círculo cromático. Olha, se eu pego o vermelho, a oposta a ela é o verde, certo?
Então, bora ver na prática como é que funciona isso. É uma harmonia de contraste. Bota aqui na minha imagem. É uma harmonia de contraste, de muito contraste, a harmonia complementar. É aquela harmonia que você vai utilizar quando você quiser que aquele trabalho chegue chegando, entendeu? Chegue assim com destaque, chamando a atenção de todo mundo. Quando você quiser se vestir para chamar a atenção de todo mundo, você vai usar a harmonia complementar. Você não vai usar monocromática, não. Monocromática é quando você está na paz. Quando você não quer guerra com ninguém, aí você usa a monocromática, a análoga. Mas quando você quer chegar chegando, que você está ali pronta para tudo, quer que todo mundo veja que você está ali, você vai usar a harmonia complementar. E a complementar é fácil, duas cores, você pega uma cor e vê a que está oposta no círculo cromático e vai nela. Não tem erro. Na prática funciona assim. Olha aí, eu trouxe um trabalho lindo do Van Gogh, que ele trabalha com harmonia complementar. Qual é a complementar que ele utilizou? O laranja e o azul. Quando a gente fala em utilizar harmonias, não é dizer que você só vai usar a cor pura. Eu vou pintar o fundo de azul e as flores de laranjão. Não, a gente pode usar as tonalidades. Então eu posso usar o laranja, mas o laranja mais claro, o laranja médio, o laranja mais escuro. Eu posso usar o azul mais claro, o azul médio, o azul mais escuro, o azul intermediário. Eu não posso inserir nesse processo, por exemplo, o amarelo. Até tá aqui, né? Um pouquinho de amarelo esverdeado. Mas não é o caso, não. Botar um violetão, entendeu? Então, a perspectiva da complementar é você trabalhar com as cores opostas no círculo cromático. E ninguém vai me perguntar assim, professora, por que é que chama complementar? Ninguém vai. Então, nem vou responder. Na moda, olha aí as possibilidades. Às vezes a gente fica tão limitado, né? A monocromia, tão limitado às cores análogas, que a gente não vê as possibilidades das outras combinações, como a complementar. No primeira combinação, o violeta e o amarelo. Como fica interessante, como fica diferente. O mais comum seria o quê? Você botar um lilazinho, um cor de rosa. Mas na hora que você bota a oposta no círculo cromático, chama a atenção, sai do lugar comum. Fica mais dinâmica. A segunda, a gente tem o nosso velho vermelho e verde. Em vez de usar os vermelhos e os verdes saturados, que é a cor pura, o que é que eu venho? Eu venho com o verde e o vermelho, com um pouquinho de preto, escurecidos. Olha como fica diferente a harmonia. E o terceiro exemplo, a gente tem o laranjão, né? E o azulão. Complementares, e ela usou a cor pura ali. Cheguei chegando, não vou passar desapercebida. Essa é a mensagem que a harmonia complementar passa. Tô aqui para jogo, tô aqui para aparecer. E aí agora a gente vai para complementar dividido. Às vezes algumas pessoas acham difícil trabalhar com complementar. Só duas cores, fica um impacto, fica muito chocante. O que é que a gente faz? A gente vai complementar dividido, que tem a mesma vibração do complementar, mas dá uma descansada visualmente. Você tem a possibilidade de trabalhar com 3 cores. No complementar dividido, a gente vai pegar a cor, vai ver a oposta dela, mas a gente não vai trabalhar com a oposta. A gente vai trabalhar com as 2 cores que estão laterais a ela, que são vizinhas a ela. Certo? Olha aí como é que fica. Então eu tenho aqui, ó, vou voltar aqui, eu tenho o verde, complementar do verde seria o vermelho, mas eu não vou trabalhar com vermelho. Se eu for utilizar a harmonia complementar dividida, eu vou trabalhar com as cores que estão ao lado do vermelho. Então esse vermelho alaranjado e esse vermelho mais arroxeado, certo? Então olha, eu vou trabalhar com 3 cores. Outro exemplo aqui. Então, ó, qual é a complementar do amarelo? O roxo. Eu não trabalho com ele, eu trabalho com as cores que estão vizinhas a ele no círculo cromático. Essa é a complementar dividida. Na prática, como é que funciona? Olha que interessante, a gente tem mais possibilidades.
Olha que lindo, trabalho de Van Gogh também. Ele trabalhou com laranja, então a gente tem um domínio maior do laranja. E os detalhes ele constrói com esse azul esverdeado e esse azul violeta. Olha o azul avioletado aqui. Não, na verdade aqui é o azul esverdeado e aqui na garrafa d'água o azul avioletado. Então, em vez de trabalhar com azul, ele trabalha com as cores vizinhas ao azul. Então, essa é a harmonia complementar dividida, certo? Na moda, como fica interessante, eu tenho laranja, em vez de trabalhar com azul, na verdade é um laranja avermelhado, em vez de trabalhar com azul esverdeado, eu vou trabalhar com o verde e com o azul. E eu tenho aí essa harmonia, também é impactante, chama mais atenção, mas eu vou utilizar mais ela quando eu precisar trabalhar com 3 cores. Quando eu sentir a necessidade de trabalhar com 3 cores. Não deu para entender qual parte? A complementar dividido é o seguinte, a harmonia complementar é o quê? Quando eu pego a cor e pego a oposta no círculo cromático, não é isso? Se eu puder ficar aqui no PIP. Quando a gente fala em complementar dividido, a gente está falando de, ao invés de eu escolher a cor e pegar a oposta no círculo cromático, eu vou pegar as que estão vizinhas à oposta, certo? Olha aí no exemplo, eu tenho esse vermelho alaranjado, a oposta dele seria esse aqui, ó, esse azul verdoso, que eles estão botando aqui porque tá o azul verdoso, né? Só que eu não pego, quando eu uso a harmonia complementar dividida, eu não pego o azul verdoso, eu vou pegar os que estão do lado, as cores que estão ao lado dele no círculo cromático. Aí nesse caso eu peguei o verde e eu peguei o azul. Deu para entender agora? Então na complementar eu pego a oposta, eu vou trabalhar só com 2 cores. E na complementar dividida eu vou trabalhar com 3 cores. Só que em vez de pegar a oposta no círculo, eu pego as vizinhas a ela. Ficou claro? A oposta só serve de referência. A oposta vai servir de referência para mim pegar as vizinhas a ela. Ficou claro? Espero que sim. Deus queira. Agora bora para a dupla complementar. A dupla complementar é fácil também. Quem gravou a complementar vai entender facinho a dupla complementar. A dupla complementar eu vou escolher 2 cores e eu vou pegar as opostas a ela. Então aqui ó, eu vou escolher esse azul e esse verde. Qual é que as outras 2 que eu vou pegar? Esse vermelho, que é a oposta, e esse laranja. Certo? Olha. Então, não tem muito segredo. Eu preciso trabalhar com 4 cores. Para dar impacto, para chamar a atenção, vou utilizar a harmonia dupla complementar. Eu escolho 2 cores e aí eu pego as opostas a ela no círculo cromático. Não tem erro. O nome já está dizendo, dupla complementar. Complementar é uma só, dupla complementar são 2 que eu pego as opostas. E aí, olha outro exemplo aqui, ó. Qual é a complementar? Vou pegar o verde ou o amarelo. Vou trabalhar com a dupla complementar. Complementar do amarelo é o roxo, a complementar do verde é o vermelho. Não tem erro, não tem estresse. Certo? Na prática, eu trouxe 2 trabalhos de 2 artistas diferentes para vocês com a mesma harmonia complementar, para vocês verem que parece que vão ficar todos os trabalhos iguais, mas não vão. Então aqui a gente tem o trabalho do Gauguin, que ele trabalha com a dupla complementar, o vermelho e o verde. Então a gente tem aqui o vermelho e o verde, e o azul e o laranja, certo? Todo mundo viu, né? Azul, laranja, o vermelho e o verde. Só que ele trabalha com as cores saturadas. Quando a gente diz que a cor é saturada, é quando a cor tá assim, ó, viva. Não tem mistura de branco nem de preto. É a cor pura, a cor saturada. Já a Cezanne vai trabalhar com a mesma harmonia cromática. A Cezanne vai trabalhar com azul e com os laranjas, com os verdes e os vermelhos.
Na verdade, azul com laranja e os verdes com os vermelhos. Mas ele não trabalha com a cor saturada. Ele vai trabalhar o quê? Com as tonalidades, com os tons. Então, a gente tem azuis mais claros. É o azul aqui, ó, dessa paleta. A gente tem azul mais claros, os azuis médios, a gente tem os verdes mais escuros, a gente tem os laranjas fortes, os laranjas mais claros, a gente tem o vermelho mais claro, quase um rosa, mas na verdade é o vermelho. Tem os vermelhos mais escuros, mas não foge do azul com vermelho, do laranja, do verde com vermelho, do laranja com azul, certo? Então é dupla complementar. Na decoração, eu achei fantástico esse ambiente. Olha como ele é vibrante, como ele é colorido e como não agride o olho da gente. Não tem nenhuma, o olho passeia. O olho não fica fixo em nenhum objeto. Quando a gente trabalha com as cores sem uma harmonia, às vezes corre o risco da gente colocar uma cor que vai chamar mais atenção do que a outra. E quando a gente trabalha com as harmonias, o olho consegue passear por todas as cores o tempo inteiro. Então você dá um dinamismo e uma harmonia mesmo, a composição, um equilíbrio na composição. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem de dupla complementar? A gente tem o amarelo verdoso do sofá, com o roxo, né, com o vermelho violeta, porque roxo aqui porque está em espanhol o círculo cromático, mas é o vermelho avioletado aqui nas almofadas. A gente tem o azul esverdeado, olha aqui na poltrona, os azuis esverdeados, com o laranja aqui nessa escultura na sala. Quando você combina tudo, olha como fica interessante a harmonia. Utilizando 4 cores. Fica dinâmico, fica alegre, fica vivo, mas o olho não cansa em nenhum lugar. O olho não para em nenhum lugar. Nenhum lugar chama mais atenção do que o outro. O olho fica saltando de um ponto a outro, harmoniosamente. Certo? Referências da aula de hoje. Para quem quiser saber um pouco mais sobre essa história de harmonia das cores, no material de apoio da gente tem informações e a gente tem alguns sites e livros interessantes. E nosso momento de produção. O que a gente vai fazer? Um exercíciozinho para ver se vocês entenderam essa história de harmonia. Então, eu trouxe imagens de objetos do cotidiano e vocês vão me dizer que harmonia foi utilizada nesse objeto. Então, esse bolo lindíssimo, me digam aí qual foi a harmonia utilizada na criação desse bolo. Aí você pegou Pesado, viu? Peguei um negócio fácil desse. Não, depois do almoço, um doce desse. Um bolo desse, lindíssimo. E aí, me contem, me digam, me falem. Ninguém sabe que harmonia é essa? Essa tá sopa no mel, gente. Ufa, pensei que ninguém tinha prestado atenção. Monocromático, perfeita. Então, a gente é uma variação de vermelhos, né? Vermelhos. Acho que vermelho é a única cor que quando a gente acrescenta o branco, ela vira outra cor, que é o cor-de-rosa, né? Mas aí as variações de vermelho. E essa harmonia agora. Essa também tá fácil. Pensa aí. Olha, identifica as cores no círculo cromático. Vê que desenho ele forma. Que harmonia é essa? Vê se alguém acerta. Essa tá fácil também. Só trouxe fácil. Será que alguém vai acertar? Olha as cores. Quais são as cores que a gente tem aqui? A gente tem o amarelo, a gente tem o vermelho e a gente tem o azul. 3 cores. Samara! O pessoal de 107 também. O pessoal de ponto triádica.
perfeito, beleza. Gostei, parabéns. Aí, ó, triádica. E agora essa também tá fácil. Essa é uma pintura feita pelo Van Gogh. Eu descobri que a aula toda só tem coisa de Van Gogh. Não foi intencional não, viu, gente? Foi aleatório. Saí catando as imagens. Patrocinou a aula da professora. Fui atrás dos exemplos. E essa? Quais são as cores que tem aí? Ian! Perfeito, Ian. Complementar. Quais são as complementares que tem aí? Laranja e azul. Perfeito, Ian, perfeito. Ai, meu dia não foi perdido hoje. Vocês nem sabem. E agora essa imagem. Essa é a mais dificilzinha de todas. Será que vocês conseguem descobrir que a harmonia foi utilizada? É difícil, mas com o círculo aí do lado, é só a gente ir identificando as cores e marcando no círculo que a gente descobre qual é a harmonia. Ian, Samara. Samara ou Samara? Não, Bonita Buritirama não é não. Não é não. Olha, porque se fosse complementar dividida, a gente ia ter que vir aqui no vermelho. Aí a complementar seria o verde, aí teria que ter ó, o amarelo esverdeado e o azul esverdeado. E não tem aqui. Então, não é a complementar dividida. Olha, a gente tem vermelho, a gente tem laranja, a gente tem esse vermelhozinho aqui intermediário, a gente tem o laranja, a gente tem esse amarelo alaranjado, a gente tem amarelo, a gente tem amarelo esverdeado, né? A gente vai até aqui nesse verde, a gente tem todas essas cores aqui, ó, no trabalho. Olha. Quando a gente trabalha com cores assim, uma do ladinho da outra, que harmonia é essa? Podem ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que harmonia é essa? Quando as cores estão assim, próximas uma das outras, uma do ladinho da outra. Análoga. É uma harmonia, não é complementar dividida também não, é análoga, certo? Se fosse complementar dividida, não podia ter esses laranjas aqui. E ela tem esses laranjas aqui, ó. Ela trabalha com essa paleta de cores. Ele trabalha. Não é Van Gogh, foi Pablo Picasso que fez esse trabalho. Então ele trabalha com essa paleta de cores, certo? Ok? Então, de parabéns, porque algumas harmonias ficaram aí gravadinhas na mente, as outras é só um exercício da gente ir lembrando sempre que a gente vai fixar na memória da gente. Próxima aula, materialzinho básico, não vai ser uma aula totalmente prática, mas a gente vai ter esse momento de interação, a gente vai tentar fazer alguma coisinha. Então, a gente só precisa de papel ofício e lápis. Professora, eu não tenho lápis, traz lápis de cor. Não tem lápis de cor, traz lápis de cera. Não tem lápis de cera, traz canetinha colorida. Algum material que faça linhas, que construa linhas, tá bom? Então, esse é o material da próxima aula, papel ofício e lápis. Pode ser carvão, pode ser lápis de cor, pode ser lápis de cera, pode ser canetinha colorida. Mas só esses dois materiais, um lápis e um papel. Pode ser a caneta que vocês escrevem também, né? Pronto? Bora lá. Momento de interação. E agora? E agora? E agora, ó, enquanto a professora Jusce faz a nossa síntese, vocês ficam prestando atenção na minha roupa e na dela, vocês descobrem quais foram as harmonias que a gente veio vestido especialmente para essa aula. Bora para a síntese agora. Bora dar uma olhadinha aqui o que é que temos para hoje, o resuminho da aula. Pois é, gente, a gente falou de cor. Cor é vida e a gente precisa de vida. Então a gente teve uma aula para orientar a gente como escolher as cores. E aí o que é que a gente trouxe? A harmonia das cores. Primeiro que a gente pensa nas cores primárias
que são as principais, as básicas, falando de cor pigmento. Depois, com a misturadeira, temos as cores secundárias. E quando misturamos, além delas, mais um pouquinho da outra, aí a gente tem a terceira amostra, que é a terciária. Então, o que é que a gente viu? Dentro dessas harmonias de cores, a gente viu as análogas, que vocês ficarem em dúvida, são cores vizinhas, que estão próximas. Quando a gente fala de analogia, ela tem algo em comum, algum pigmento em comum entre elas. Então, fica mais fácil a gente perceber a analogia. Cores vizinhas, estão próximas do ciclo cromático, tá certo? Aí, quando a gente tem a complementar, é quando a gente pega, olha o ciclo cromático e vê quem é que está na direção oposta. Quem é o complemento? Então, por exemplo, o verde, o complementar dele é o vermelho. O azul é o laranja. E o amarelo é o lilás. Tá certo? Aí depois a gente vai complementar dividido. O que é que a gente faz? A gente aponta para quem a gente está escolhendo a cor, o seu oposto. Mas em vez de escolher quem está no oposto, a gente vai pegar os vizinhos. Quem está no lado direito, quem está no lado esquerdo. Então, por isso que chama de complementar dividido. Quando a gente vai para a dupla complementar, fica fácil. Se eu sei que complementar é o oposto, eu escolho o verde e o vermelho, aí eu escolho o azul e o laranja. E estou escolhendo duplas, duas duplas. Quando a gente vai à triádica, é quando elas estão proporcional, distância aqui distante. Como no caso a gente viu que era o amarelo, o azul e o vermelho. Elas estão em pontos distantes. Eu posso fazer essa combinação de três cores. Três cores que estão distantes, iguais no círculo cromático. E a monocromática, que é o que vocês vão ver que a gente utiliza uma cor e com a variação de tom. Tons luz mais claros ou tons escuros com a adição do preto. Ó, monocromática. E a professora Jússi, dupla complementar. Ah, peguei vocês nessa, né? Beijo grande e até semana que vem. Vai, valeu.